Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estou aqui neste momento mais uma vez para trazer uma palavra da parte do Senhor, uma palavra de edificação, de conhecimento para a salvação, para que assim o Senhor abençoe todos aqueles que vão ouvir a santa, maravilhosa palavra do Senhor. Palavra que tem poder para salvar, palavra que tem poder para curar, palavra que tem poder para libertar, para transformar vidas. Somente a palavra de Deus pode fazer essas coisas, nos curar, nos libertar e nos transformar. A palavra de Deus, a partir do momento que nós conhecemos e aceitamos o Senhor Jesus, a palavra do Senhor, ela molda o nosso caráter, ela transforma as vidas daqueles que buscam o conhecimento da palavra do Senhor, aqueles que buscam e procuram viver uma vida de obediência segundo a palavra do Senhor. Amém? O texto a qual eu vou ler está lá em Efésios 2, do 8 ao 9. Efésios 2, do 8 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. O versículo 10. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Amém, meus amados irmãos? A palavra do Senhor, ela nos dá a garantia e a certeza, podemos ter essa certeza que através do sacrifício do Senhor Jesus, nós somos salvos na pessoa do Senhor Jesus. E isso não é obra minha, nem obra de nenhum outro irmão ou outra pessoa que assim se achega ao Senhor ou aceita ao Senhor. Porque nós mesmos não havíamos condições de nós ser salvos pelas nossas obras ou por meio da lei. Por nada disso nós poderíamos ser salvos. A própria palavra vai nos dizer no texto do versículo 8, ao qual a gente leu, que porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós não somos salvos pelas obras da lei, ou qualquer outra obra que você venha fazer. Muitas pessoas acreditam que pelo simples fato delas serem boas, delas não fazerem mal, não matar, não roubar, delas darem esmolas, elas muitas vezes acreditam que serão salvos simplesmente por praticarem boas obras. Mas não é assim que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que nós seremos salvos pela graça, por meio da fé. Eu tenho que crer no Filho de Deus, eu tenho que crer no sacrifício do Filho de Deus, eu tenho que aceitá-lo Ele como Senhor e Salvador, eu tenho que confessá-lo publicamente, assim mostrando a minha fé no Filho de Deus. Então, não é pelas obras que eu sou salvo, e sim pela graça, por meio da fé. E eu queria ler outro texto aqui de Gálatas, que corrobora com esse texto ao qual a gente leu, que está lá em Gálatas 2,16. É um texto que nos auxilia, nos ajuda a entender melhor Gálatas 2,16, para trazer uma maior compreensão, para assim a gente entender a palavra do Senhor. Gálatas 2,16, que diz assim: sabemos que o homem não é justificado pelas ações da lei. O homem ele não é justificado pela lei, ou as ações da lei, pelas quais nenhuma carne é justificada, senão pela fé em Jesus. Então nós somos justificados pela fé em Jesus. Somente por Ele nós somos justificados. E é por isso que a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem pratique o bem. Porque nós não somos justos, nós na verdade somos justificados em Cristo Jesus. Ele nos justifica diante do Pai pelo seu sacrifício feito na cruz do Calvário. Senão, nenhuma carne é justificada, senão pela fé em Jesus, o Cristo. E nós também temos crido em Jesus, o Cristo, para que fôssemos justificados pela fé do Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então nós podemos compreender neste texto que eu só posso unicamente ser justificado pela fé em Jesus Cristo. Só por meio da fé nele, através de eu crer nele, na sua palavra, somente por isso eu posso ser justificado. Então eu nunca posso atribuir a salvação ou a justificação a qualquer obra minha que eu venha fazer. Porque só através do sacrifício de Jesus, só por Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo,
é que eu posso ser justificado. Né? Não é pelas obras da lei ou por qualquer outra obra que eu venha fazer. Porque as nossas obras, né, sem Cristo, elas não agradam ao Senhor. Somente, o próprio Jesus ele vai dizer que sem mim nada podereis fazer. Então, somente pela fé em Jesus Cristo, por meio da fé no Filho de Deus, é que nós podemos ser, né, justificados em Cristo Jesus. Né, eu queria também ler outro trecho de Romanos 3, verso 20 e o verso 28, que diz assim: já que pelas obras da lei nenhum homem carnal será justificado diante dele, né, porque foi por meio da lei que veio o pleno conhecimento do pecado. Né? Então, eu não posso ser justificado pela lei, né, pelas obras ou ações da lei, mas pela lei, né, se vem o conhecimento do pecado, assim como diz a palavra do Senhor. Aí o versículo 28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Né? Então nós somos justificados pela fé sem as obras da lei. Então, meus amados irmãos, o que eu quero dizer a vocês hoje, né, assim como eu já tenho dito, é que nenhum homem pode se justificar diante de Deus por tudo aquilo que ele faz de bom, né, pela ajuda que ele ajuda as pessoas. Ninguém pode se chegar diante de Deus e dizer que é isento de culpa por simplesmente ter ajudado alguém, porque simplesmente deu esmolas. Né? Jesus, na sua caminhada, nos seus 3 anos de ministério aqui na terra, ele usou uma parábola de dois homens que foram ao templo orar, e o primeiro, apresentou ali as suas obras e tudo aquilo que tinha feito, né? Disse que dava dízimos, né? Dízimo de tudo que possuía, e que 2 vezes, né? Ele orava, né? E assim ele apresentou as suas obras, e que também não era igual àquele outro que estava ali do seu lado. E o outro simplesmente disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Reconhecendo ali a sua situação e que necessitava de um Salvador para lhe salvar. Então Jesus vai e diz que muito mais saiu justificado o outro, né? Porque reconheceu a sua situação e reconheceu também que necessitava ali de um Salvador, né? Que é Cristo Jesus, o Salvador de toda a humanidade. Porque Deus, a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que não poupou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, né, mas tenha a vida eterna. Né? Então, somente através do Filho de Deus, somente através de Cristo Jesus, nós podemos alcançar a salvação. Não existe salvação por obras. Né? Claro que Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Mas por quê? Porque Cristo, né, quando a partir do momento que nós aceitamos a Ele, nós temos que praticar boas obras, porque para isso nós somos preparados. Né? O versículo 10, lá de Efésios 2, versículo 10, ele vai dizer isso, que nós somos preparados em Cristo para as boas obras. Então, a partir do momento que eu aceito a Ele, eu pratico boas obras. Eu faço boas obras, por amor ao Senhor, por gratidão a Ele, por gratidão ao sacrifício que Ele fez por mim. Eu pratico as boas obras não porque eu sou bom, porque nós não somos, mas porque amamos ao Senhor e o Senhor nos ama, e por gratidão, né, nós procuramos a praticar boas obras, a glorificar e exaltar o nome do Senhor nas boas obras, porque tudo o que fazemos nesta terra tem que glorificar o nome do Senhor. Paulo vai dizer isso, que tudo que nós formos fazer, façamos para a glória, né, de Deus, para a glória do nome do Senhor. Então tudo que nós fazemos de boas obras é para a glória do Senhor e não para a salvação de nossas almas, porque não haveria como nós se chegar diante de Deus e dizer que mereço ser salvo, porque nós não somos justos, nós somos justificados através do sacrifício de Cristo Jesus, que morreu pagando o preço pelos nossos pecados. O preço exigido pelos nossos pecados foi sangue inocente, sangue puro, e somente o sangue de Jesus, que não tinha pecado, que era perfeito, né, que era puro, que guardou toda a lei, né, sem quebrar nenhum mandamento, sem pecar, somente o sangue dele, né, nos purifica de todo pecado, porque o Senhor ele era puro, né, o Senhor deixou a sua glória, né, deixou o trono, né, e se fez carne e habitou entre os homens,
e ali foi à cruz e morreu na cruz em nosso lugar, pagando o preço exigido, né, pelos nossos pecados. A Bíblia diz lá em Isaías, né, que ele suportou, né, tudo aquilo que ele suportou por amor a nós, né, ele carregou as nossas dores, né, ele levou sobre si tudo aquilo que era para nós, ele levou sobre si. Tudo aquilo que nós íamos passar, o Senhor Jesus levou sobre ele, para que assim nós fomos alcançados pelas tuas misericórdias. E a partir do momento que nós crescemos nele, seríamos salvos e justificados diante do Senhor. Né? Vamos ver o que Tito, né, vai dizer na sua santa palavra, na palavra do Senhor. Tito também vai escrever lá em Tito 3,5, né? Tito 3,5, a palavra do Senhor diz assim: não na virtude das obras, né? Não na virtude das obras de justiça que nós houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, né? Então, segundo a misericórdia dele, ele nos salvou, meus amados irmãos. Quem era nós, né? Vivíamos desgarrados como ovelhas que não tinham pastor, perdido, né? Vivendo aí de qualquer jeito, sem conhecimento do Senhor. Antes da vinda de Jesus, nós éramos tidos como os inimigos de Deus. Nós éramos conhecidos como gentios, né? Nós éramos separados da nação de Israel. Mas por conta da vinda do Senhor Jesus, né, nós fomos aí salvos pela sua pessoa. Né? A Bíblia ela tem muitas promessas para nós. Né? As promessas vêm lá desde a fundação do mundo. Né? Chegou em Abraão, onde o Senhor diz que em ti serão benditas todas as nações do mundo. Né? Então, a gente vê aí já Deus trabalhando já no Antigo Testamento, trabalhando sobre as nossas vidas. Deus tem promessas para a igreja, né? Promessas de salvação, que Deus ia escolher um povo para si. Né? E esse povo ali, a Bíblia está falando da igreja, né? Que Deus tinha um povo, ia escolher um povo para si, uma igreja gloriosa, onde ia louvar e adorar o teu santo nome. Então, irmãos, há muito, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, que o Cordeiro ele foi morto por nós. Né? Jesus ele foi morto por nós. Então, de maneira nenhuma eu posso atribuir a salvação em Cristo Jesus em alguma obra que eu venha fazer. Né? De acordo com a palavra de Deus, não tem como a gente se salvar por qualquer obra que eu venha fazer. Então, pelo fato de eu dar esmolas, pelo fato de eu ajudar, de eu viver uma vida sem beber, sem fumar, sem roubar, sem matar, isso não irmãos, isso não quer dizer que eu possa ser salvo. Não. A salvação é por meio de Cristo Jesus. Temos o exemplo do ladrão da cruz, que viveu uma vida da vida que ele achou que era certa. Né? Roubava, tanto que a Bíblia descreve que era ladrão. Né? Ele roubava e no seu último momento ele reconhece o Senhor como Salvador. E ali o Senhor Jesus vai e diz que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Né? Então você pode ver que ali ele foi salvo não por obras que ele fez, porque as obras dele eram más, assim como as nossas, mas pela fé, né? Porque ele creu no Filho de Deus e ele reconheceu que Jesus era rei, mas não deste mundo, porque ele diz: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Mas Jesus era rei, o rei dos reis e senhor dos senhores. Então ele vai e crê pela fé no Filho de Deus, ali ele foi salvo. Né? E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo, né, no paraíso. Então ali ele teve certeza, né? Ali Jesus salvou ele e hoje ele está no paraíso, né, aguardando aí a ressurreição dos mortos, mas com garantia de que está salvo. Jesus deu essa garantia a ele. E pela Bíblia nós podemos compreender até mesmo por esse momento que não é por obras, mas sim pela fé no Filho de Deus. Amém? Mas segundo a sua misericórdia nos salvou, né? Mediante a lavagem da regeneração e renovação, né? Pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o nosso auxiliar, é o nosso advogado aqui na terra, é o nosso consolador. O Espírito Santo ele está em nós, foi dado à igreja, né? A igreja do Senhor. A partir do momento que você aceita ao Senhor Jesus, a partir do momento que você confessa o Senhor Jesus, a partir do momento que você passa, né, a viver uma vida de obediência segundo a palavra de Deus,
depois que você crê no Evangelho, depois que você crê no sacrifício de Cristo, né? A partir do momento ali que com sinceridade, verdadeiramente, você aceita o Senhor Jesus, você recebe o Espírito Santo. Não é qualquer um que recebe ou que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, no Novo Testamento, ele é dado à igreja. É somente à igreja, as pessoas que aceitam Cristo, as pessoas que decidem deixar a vida de pecado para viver uma vida nova com Cristo, ser uma nova criatura, as pessoas que nascem de novo, elas recebem o Senhor Jesus nas suas vidas, né? E ali elas também recebem o Espírito Santo que Jesus deu à igreja. Jesus deu à sua igreja o Espírito Santo para que ele vivesse para sempre conosco. Então o Espírito Santo neste momento nos auxilia, né, na obra aqui na terra, até o dia que o Senhor vem buscar a igreja, e que o Espírito Santo é quem nos levará, né, quem nos guiará até o Senhor Jesus. Sem o Espírito Santo, nada do que fazemos poderíamos fazer, porque ele é quem nos impulsiona a fazer, ele é quem nos leva a fazer. É o Espírito Santo que está nos guiando e nos orientando, nos dando discernimento e revelação da palavra. Tudo é o Espírito Santo. Nas pessoas lá fora que não têm Cristo, que não buscam, né, ainda o Senhor, que não querem o Senhor e até que rejeitam muitas vezes eles, o Espírito Santo está trabalhando na vida deles, mas convencendo eles a aceitarem o Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, porque eles não querem o Senhor Jesus e estão muitas vezes rejeitando o Senhor, mas o Espírito Santo mesmo assim, né, luta para salvar essas vidas, assim como me salvou, assim como salvou muitos dos irmãos, né, que hoje ouvem essa palavra. Porque o Espírito Santo de Deus, né, é o nosso consolador, nosso ajudador, nosso guia, né, o intérprete da palavra. Só o Espírito Santo pode nos dar a revelação verdadeira da palavra de Deus. Porque o homem natural, ele não consegue compreender a palavra de Deus, só através, né, do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, essa palavra que eu tinha para trazer para os irmãos, né, que a gente possa, né, entender que nenhuma obra que eu vou fazer vai me dar a certeza da salvação. Muitos acreditam, pelo fato que nós dizemos que somos salvos, que nós não poderíamos dizer. Mas a palavra de Deus diz que quem tem um filho tem a vida, né? A vida eterna. Quem tem um filho tem a vida eterna. Então, se eu tenho o Filho de Deus, eu posso dizer que sou salvo, porque eu tenho o Filho. E Jesus, ele diz, né, que nós somos salvos na pessoa dele. Então, com certeza, pela palavra de Deus, né, eu posso dizer que sou salvo na pessoa de Jesus. Porque tenho um Filho, tem a vida eterna, tem a garantia da salvação. As pessoas que não têm esperança, que não conseguem o Senhor, elas têm dúvidas sobre isso, mas a palavra de Deus, ela nos garante, né? A palavra de Deus é quem nos dá essa garantia. Lá em João 3,16, segundo escreveu João, né, a palavra vai dizer que Deus amou o mundo, né, de tal maneira, eu vou até ler esse texto para ficar melhor a compreensão, né? Muito importante a gente ler esse texto, né, onde ele diz assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou, né, Deus, ele não poupou o seu Filho, por amor a mim e a você. Isso é motivo da gente glorificar o nome do Senhor, de a gente dar glórias, da gente dar aleluia, em saber que Cristo pagou um preço muito alto, né? Todo o seu sangue foi derramado ali na cruz por mim e por você. As pessoas às vezes estão na igreja duras, não conseguem glorificar a palavra que ali é dita, né? Cristo nos salvou, ele nos amou a tal ponto que deu a sua própria vida para nos salvar, né? Indo à cruz do Calvário, sofrendo humilhações, várias chicotadas o Senhor suportou ali, né? Então muita gente às vezes não glorifica, não exalta o nome do Senhor. Parece que o nome de Jesus não causa mais impacto nas pessoas. Esse nome tem poder. A palavra diz que esse nome tem poder na terra, nos céus e debaixo da terra. Se nós não nos curvarmos a este nome em vida, né? Se nós não cremos nesse nome verdadeiramente aqui enquanto estamos vivos, vamos nos curvar diante do justo juiz que é Deus, porque esse nome é poderoso. O Senhor Jesus, ele morreu por mim e por você, para que nós venhamos ter uma oportunidade de salvação. Através do nome dele, crendo no nome dele, nós possamos assim ter uma vida, né, contínua com o Senhor, que só quer nos abençoar, que só quer nos preparar para morar no céu junto com ele. Mas muitas vezes a gente rejeita o Senhor,
Muitas vezes um irmão quer trazer uma palavra e a gente diz logo que não quer ouvir, né? Às vezes já está cansado de ouvir e nada acontecer, mas é porque não deixa a palavra entrar no coração, porque o coração está gordo, né? Com as preocupações deste mundo, com as coisas deste mundo. Então, meus amados irmãos, nós temos que nos desapegar de tudo aquilo, né, que este mundo oferece. Eu não estou dizendo para você que você não precisa trabalhar, que você não pode ter dinheiro, que você não pode ter bens materiais. Sim, você pode ter tudo isso e Deus quer que nós tenhamos. Mas o que eu quero dizer é que nós nos desapeguemos disso para que nós venhamos viver uma vida, né, para o Senhor. Uma vida onde o nosso foco é o céu e não a terra. Porque nós não vamos ficar aqui, nós não somos daqui. O Senhor nos diz isso. Né? Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos do céu e para lá nós voltaremos. O Senhor, Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua esposa. Então que nós estejamos buscando a Ele e se preparando para este grande dia. Nós temos que estar preparados, né, para este grande dia. Então nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito. Hoje, depois do momento em que eu aceito a Jesus, depois do momento que eu passo a viver uma vida de obediência ao Senhor Jesus, o meu guia é a palavra de Deus e o Espírito Santo, que me orienta, até mesmo antes de pecar, Ele me avisa. Então que nós venhamos passar a ter uma vida de obediência, né, da parte do Senhor. Que nós possamos honrar e glorificar esse nome, o nome de Jesus, que é todo poderoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então quem crê em Jesus verdadeiramente não vai perecer, meus amados irmãos. Então como é que eu posso dizer que eu creio em Jesus e não tenho certeza da minha salvação? Isso não existe. Isso não existe. Eu tenho que ter certeza da minha salvação. Eu tenho que me alegrar com o sacrifício de Cristo. Eu tenho que me alegrar sabendo que meu nome está escrito no livro da vida. O Senhor Jesus, em determinada situação, os discípulos se alegraram vendo os milagres. E Jesus vai e diz ali a eles: vocês alegrai-vos porque estão vendo isto. Alegrai-vos antes, por o nome de vocês está escrito no livro da vida. Né? Então esse é o maior motivo de nós nos alegrarmos. É que o nosso nome está escrito no livro da vida. É que naquele dia, né, no grande dia que o Senhor vem nos buscar, nós seremos chamados. O nosso nome está lá. Né? O nosso nome está lá. Né? Quem nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se eu creio nele, eu tenho a vida eterna. Como a própria palavra diz em João, no livro ao qual eu estou lendo, a Bíblia diz que quem tem um filho, tem a vida. Né? E o texto continua no 17. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Deus não enviou Jesus, irmãos, amados irmãos, para condenar ninguém. Né? Como está escrito aqui no versículo 17 de João 3. Para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Né? Então, a partir do momento que eu creio nele, eu posso sim dizer que sou salvo em Cristo Jesus. Mas muitas vezes o inimigo, ele bloqueia a nossa mente, ele coloca empecilhos na nossa mente para que eu venha ter dúvidas, né, da nossa salvação, da minha salvação. Mas que a partir de hoje, você ouvindo esta palavra, você venha ter certeza da sua salvação, porque Cristo morreu para salvar. E se eu digo que eu não sou salvo, crendo nele, ora, qual foi, né, o propósito da morte de Cristo? Não foi salvar a humanidade? Então como é que eu posso dizer que não sou salvo crendo no Filho de Deus, crendo no sacrifício que ele fez, né, na cruz para nos salvar? Eu posso sim dizer que sou salvo na pessoa de Cristo. Mas para que o mundo fosse salvo por ele, aquele que crê não entrará em condenação. Versículo 18. Aquele que crê não entrará em condenação, mas aquele que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome unigênito, Filho, né, de Deus. Então, né, aqui entra, né, a oportunidade de salvação que é dada a mim e a toda a humanidade. Né? A Bíblia é bem clara aqui que Deus amou o mundo. O mundo não é o sistema, o mundo aqui não é o planeta Terra, o mundo aqui são as pessoas, né? São as pessoas em geral, todo mundo, o mundo inteiro, né? As pessoas do mundo inteiro, né? O mundo aqui se refere às pessoas. Então a oportunidade é dada a todos nós, né? Cabe a nós escolhermos crer nele ou rejeitá-lo. Né? Jesus, ele não vai condenar ninguém porque é pecador. Eu não me canso de dizer isso, porque é uma verdade com base na palavra de Deus, que no texto ao qual eu li faz essa afirmação, que Jesus, ele não vai condenar ninguém
porque é pecador. Né? Deus vai condenar porque rejeitaram aquele que pode perdoar os pecados, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu por mim e por você, que entregou a sua vida por mim e por você. Amém, meus amados irmãos? Essa era a palavra que eu queria trazer para os irmãos, né? Que Deus verdadeiramente em Cristo vos abençoe, que Deus verdadeiramente em Cristo, né, venha dar essa certeza, né, de salvação à sua vida, a partir desse princípio da palavra do Senhor, que é fiel. A palavra de Deus é tão poderosa, meus amados irmãos, que quem crê nela é curado, quem crê nela é salvo. Esse é o poder da palavra do Senhor. Quem crê nela é salvo e é curado. A Bíblia diz que ele veio salvar e curar. O Senhor Jesus, ele veio salvar e curar. Então, meus amados irmãos, que se você ainda que está me ouvindo e ainda não aceitou verdadeiramente, né, o Senhor Jesus, levante a sua mão aí onde você está, receba o Senhor Jesus na sua vida. Receba o Senhor Jesus na sua vida, que verdadeiramente essa tarde, neste momento, você possa levantar a sua mão aí, aonde você estiver, dando glória e dizendo: Senhor, eu quero ter o Senhor na minha vida, eu quero que o Senhor seja Senhor e Salvador da minha vida, eu quero que o Senhor mude a minha história, eu quero que o Senhor me transforme, eu quero ser uma nova criatura, eu quero nascer de novo, porque o Espírito Santo só habita naquele que nasce de novo. Então, Senhor, que o Espírito Santo possa habitar em mim. Então, que você nesta tarde, neste momento, possa ir em nome do Senhor Jesus, aceitá-lo e recebê-lo como o Senhor Jesus. Meus amados irmãos, a gente viu neste momento de pandemia muitas pessoas que se afastaram da igreja do Senhor, se desviaram da igreja do Senhor. Que você que está também ouvindo a palavra, não sei o qual motivo você se desviou, porque o nosso foco é Cristo. Se você se afastou por conta de pessoas, sempre que nós olharmos para pessoas, irmão, sempre que o nosso foco for pessoas, nós vamos nos entristecer, nós vamos ser magoados e podemos sim acabar nos afastando, né, da igreja do Senhor e da sua presença. Mas que esse momento você possa ter essa oportunidade de reconciliação, porque o Senhor te ama, o Senhor está lhe dando a oportunidade hoje, o dia é hoje. Porque o dia é hoje? Porque o Senhor é presente. A Bíblia diz que quando ele aparece a Moisés na sarça, ele disse: eu sou, né? O eu sou presente. Jesus, ele disse várias vezes: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é presente. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Não existe caminho independente de Deus, não existe verdade independente de Deus e não existe vida, irmãos, independente de Deus. Toda essa alegria que as pessoas vivem aí em praias, em bebedeiras, com drogas, tudo isso aí é momentâneo. Quando estão com os amigos é uma alegria só, mas quando estão dentro de casa sozinho, as suas almas são afligidas, são oprimidas e caem em tristezas profundas, em depressão, e não conseguem, irmão, se libertar sozinho. Só pelo sangue de Jesus, só por Jesus Cristo, podem ser libertos. A palavra do Senhor, ela vai dizer, Jesus, ele faz um lindo convite lá em Mateus, né? Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Então, somente Jesus pode, somente o sangue de Jesus pode quebrar o jugo do pecado, irmão. Somente Jesus, quando nos lava com teu sangue, né, pode quebrar o jugo do pecado, tira toda essa opressão, tira tudo aquilo que me oprime, que me aprisiona, né? E só o jejum que agrada a Deus pode quebrar o jugo de Satanás, né? Então, que nós venhamos, irmãos, viver uma vida de obediência, viver uma vida segundo o coração de Deus, segundo a vontade dEle, buscando o conhecimento do Senhor na palavra, buscando a revelação em oração pelo poder do Espírito Santo, e assim, aceitando a Ele, irmão. Jesus só quer o nosso bem, só quer nos levar nos preparar e nos levar para o céu, e nós desfrutaremos ainda, né, do céu aqui na terra. Jesus dá muitas demonstrações de como nós desfrutamos do céu aqui na terra, e lá vai ser muito melhor, né? Se a gente for ler os relatos da grandeza que é o céu, que é a Nova Jerusalém, né? Aqui não dá nem para comparar. Mas que Deus em Cristo vos abençoe, que se você quiser oração, né, no meu Instagram aí tem o WhatsApp, você pode aí me chamar no WhatsApp pedindo oração, dizendo que quer aceitar Jesus,
e assim se reconciliar com Ele, e assim eu vou estar orando por você, para que o Senhor abençoe a sua vida, para que o Senhor lhe salve, para que o Senhor lhe cure, para que o Senhor repreenda toda depressão, para que o Senhor repreenda toda potestade maligna, toda seta que o inimigo lançou na sua mente. Amém, meus amados irmãos? Esta é a palavra que eu tinha da parte do Senhor para as suas vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe, todos aqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor neste momento. Que Deus em Cristo vos abençoe e lhes dê ricas oportunidades, lhe dê uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida cheia do Espírito Santo, né? É claro que neste mundo nós teremos aflições, isso a palavra do Senhor nos deixa bem claro. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então somente pelo poder que há no nome de Jesus, nós vamos vencer o mundo. Somos mais vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Jesus venceu e nos entregou o prêmio de sua vitória. Amém? Que Deus vos abençoe.